com os amigos, e o barquinho, então, começa a experimentar um temporal. Vêm essas ondas incríveis que vão por cima do barco, que possivelmente não era grande, na verdade, o barco, naquela época. E o pessoal se desespera, acha que vai desencarnar, e então correm para Jesus, que está dormindo. Meu Deus do céu, como é que Jesus pode estar dormindo no meio da temporal, né? Acordam Jesus e falam, olha, está complicado, ajuda nós, né? Jesus então desperta, dá um comando para o vento e para as águas que se acalmam e vira para os discípulos e fala, gente, como vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Não aprenderam ainda? Né? E aí tudo se vai bem e as pessoas ficam ficam contemplando, ficam mesmerizadas com essa figura do Cristo que consegue até acalmar a tempestade. Né? Eu, particularmente, acho essa história muito linda porque ela é muito simbólica. Ela é cheia de ensinamentos. Vamos destrinchar ela de um verso por verso para a gente poder entender melhor? Vamos lá, olha só. Nós vamos ir a 6 pedaços aqui da história que a gente vai visitar, certo? Vamos um de cada vez para poder melhor entender. Vamos começar lá com esse capítulo, com esse versículo 35. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Começa a nossa história assim, certo? Essa ideia da outra margem é uma ideia interessante, porque é uma ideia de local, é uma ideia de mudança, é uma ideia de translado e de movimento e de destinação. Né? Agora, antes que a gente fale da outra margem, eu acho curioso também a gente tratar um pouco do tempo em que eles foram navegar. E porque, olha só, a história nos diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Ora, sabendo que nós não tínhamos eletricidade e luz elétrica, né? E lanternas a pilha, por que será que eles iam decidir, por que será que Jesus decidiu navegar à noite, de tarde? Não seria a postura comum, não é verdade? Não seria assim, sábio, digamos assim, viajar no mar, na lagoa, né? Que é enorme, durante o entardecer. Porque você não tem luz, é mais difícil. Mesmo que você seja um excelente navegador, faz mais sentido na minha cabeça, incauta, né? De que nós navegássemos de manhã. Por que não esperar? Porque a história já nos diz que está ficando tarde. Né? E é Jesus que fala, nós precisamos chegar na outra margem. Quando nós consideramos as dificuldades terrenas que nós encontramos hoje, nosso coronavírus, etc. e tal, será que a gente pode aplicar também essa sabedoria? Será que a gente pode entender isso como essa transição planetária pela qual nós estamos passando? Por essa fase que é necessário que nós conquistemos, mas que nós ainda não fizemos, estamos um pouquinho atrasados, e que não podemos mais esperar. Não temos mais oportunidade de esperar o amanhecer. É necessário que a gente navegue em direção a outra margem agora, porque a gente já demorou demais, nós nos estendemos demais e o dia está quase perdido, entre aspas. Então, é importante que nesse momento a gente faça essa viagem, porque nós não temos a oportunidade de esperar que ela se dê no amanhecer. Nós já esperamos tanto que a hora é essa. Então, essa nossa aventura simbólica, ela se dá no final do dia porque é o final de um ciclo. Nós estamos no final de um ciclo espiritual. Nós necessitamos evoluir nós mesmos e ajudar o planeta também a passar por esse turbilhão de dificuldades. Então, dessa maneira, a gente pode ver que a tarde é essa indicação do final de um ciclo e essa outra margem, esse outro destino, esse local para onde nós vamos, esse novo oásis, essa nova época da humanidade. Então é interessante que a gente pode interpretar, de certa maneira, quando a gente dá asas poéticas ao tema, de que a situação que vai se dar aqui nessa história, ela se dá justamente porque é necessário navegar. É necessário entrar no mar porque já está tarde. Se a gente quer chegar do outro lado, não pode mais esperar. Nós temos que entrar no mar, mesmo que ele seja menos do que ideal. Porque, afinal de contas, né, navegante, navegador,
aprende no mar, não na praia. Ninguém constrói barco para ficar na praia, né? Então é muito interessante para mim, porque eu vejo aqui nesse primeiro verso essa caracterização desse momento importante e inadiável que nós temos que enfrentar. São esses momentos decisivos da nossa encarnação e do processo evolutivo terrestre que muitas vezes no Espiritismo nós chamamos de transição planetária. É bem verdade que o planeta sempre se encontra em transição. Estamos sempre em transição planetária. Mas nós queremos justamente dizer que nesse momento há necessidade de irmos adiante, não podemos mais esperar. E não também podem esperar os nossos discípulos ao entrar naquele barquinho. A grande coisa aqui, para mim, a grande surpresa, a alegria, é que quem decide navegar não somos nós. É Jesus que nos chama ao mar. Ele fala, passemos para outra margem, é Ele que está nos conduzindo. Isso já me traz grande alegria no meu coração, porque sabendo que é Ele, fica mais fácil a gente confiar nas coisas. Porque Ele nunca botaria a gente num pepino, no proverbial pepino, não é verdade? Então, vamos confiar nele, vamos adiante. E vamos então também para o segundo verso. O segundo versículo trata do barco. 36, ele fala assim: e eles, os discípulos, deixando a multidão, levaram Jesus com ele, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Acho muito bonito isso, porque da multidão, um pequeno grupo se destaca e entra num barquinho e leva com ele Jesus. E outros grupos da multidão também entram nos seus barquinhos respectivos. Que bonito isso. E eu me pergunto, o que será esse barco? Será que esse barco pode ser entendível como as nossas famílias, os nossos agrupamentos pequenos com os quais nós encarnamos nesse momento? Com quais nós estamos juntos, com quais nós estamos em quarentena nas nossas casas? Porque a multidão não consegue viajar como um todo no mesmo barco. Nós temos que entrar em barcos pequenos. É necessário que nós aprendamos a ter relacionamento com uma esfera restrita de pessoas para poder crescer durante a navegação. Então, nós precisamos também deixar a segurança da multidão para irmos para grupos pequenos, nos quais navegaremos as dificuldades da vida. Esses barquinhos, para mim, muitas vezes são nossas famílias espirituais, são as nossas famílias físicas, são nossas famílias de amigos. Seja lá qual for o conceito de família que nós queremos dar à ideia, são esses agrupamentos pequenos. E é interessante a gente saber também que existem outros barcos navegando conosco no mar, porque nós nos esquecemos disso muitas vezes. Nós achamos que somos só nós que estamos na tempestade, que somos só nós que estamos navegando. Mas existem vários outros barcos, vários outros agrupamentos de pessoas e amigos que estão conosco ao mesmo tempo, navegando e passando pelas dificuldades, mesmo se nós não conseguimos vê-los do nosso barquinho. É importante se lembrar que existe uma migração em massa para outra margem e que nós não estamos completamente expostos ao aléu. É importante que nós saibamos e nos lembremos disso, porque o barco no qual navegamos é pequeno, como eram pequenos os barcos da época, né, de pesqueiros. Não muitas pessoas conseguiam realmente entrar naquele barco. E na nossa viagem terrestre, muitas vezes, nós também entendemos que nós não temos muitas pessoas ao nosso redor, do ponto de vista emocional. Mas, mesmo assim, são as pessoas com as quais nós precisamos trabalhar em conjunto e colaborar para aprender a navegar e a chegar ao outro lado. A ideia de barco, então, eu particularmente acho muito interessante, porque suscita a pergunta que muitas vezes a gente se esquece de fazer. Quem está no meu barco? Qual é a minha tripulação? Eu acho que durante o coronavírus, nós estamos nos perguntando essa pergunta mais frequentemente. Porque o nosso barco não é necessariamente um barco físico, mas é um barco emocional.
Então é possível que nesse momento muitos de nós estejam longe de nossos amigos, de nossos familiares, mas longe só fisicamente. Nós ainda viajamos juntos emocionalmente, ainda trazemos no nosso coração a presença deles, mesmo que distantes. E que bênção é nessa época atual nós podermos fazer isso. Que bênção nós podermos ter ferramentas de tecnologia como essa, por exemplo, hoje, que nos permite conversarmos uns aos outros, que nos permite mantermos contato com a nossa família física, com nossos amigos em vários aspectos, de várias maneiras, em vários locais do mundo. Que bênção, gente! Parece dificuldade hoje em dia, mas seria muito pior se isso acontecesse 30 anos atrás. Nós nos sentiríamos ainda muito mais distantes e tristes do que nós estamos hoje. Então, vamos também reconhecer que nós já fizemos grandes avanços do ponto de vista tecnológico que nos permitem acalmar o nosso coração ou, pelo menos, apetecer as nossas necessidades emocionais de tal maneira. O nosso barco pode não ser necessariamente aquele barco físico que está ao nosso lado e as pessoas que estão ao nosso lado podem não ser parte da nossa tripulação, mas todos nós temos uma tripulação. E esse coronavírus está nos fazendo um favor, está nos fazendo refletir a respeito de quem é a tripulação do nosso barco. Quem realmente são as pessoas com quem nós queremos estar juntos, passar mais tempo juntos, com quem será que nós temos que ainda aprender algumas coisas, com quem será que nós temos que ainda aprender a respeitar mais, a coabitar, a viver, a respeitar, a amar. Quem será que a gente esqueceu um pouquinho e agora percebe que está sentindo falta? Quem é a nossa tripulação? É uma das perguntas que, para mim, esse segundo verso, essa ideia de barco, me traz, me leva a pensar e a contemplar. E algo que eu tenho feito durante essa época do coronavírus, que de certa maneira tem sido uma bênção, porque tem me ajudado a repensar o que é que eu quero para a minha vida e quem é que está navegando comigo naquela direção. Não é verdade? Então, algumas contemplações aí para o barco, não nos queremos nos adentrar muito mais, porque dá sempre para a gente, com as palavras de Jesus, com as mensagens, com as histórias de Jesus, a gente pode sempre ficar tirando milhares de coelhos da cartola, não é verdade? Mas vamos adiante, então, para o nosso terceiro verso. Tudo bem? Okay. A tempestade. Agora sim a coisa começa a esquentar. Vamos lá. Verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Imagina, gente. Imagina isso um segundo. Um barco com talvez 10 pessoas. Não tão grande. E as ondas são tão grandes, e o vento é tão forte que faz com que as ondas sobrepujem o barco, venham por cima do barco e entram. Imagina então o medo e o desespero daqueles que estão navegando, vendo que o barco, que geralmente é para estar acima da água, começa também a estar dentro d'água. É realmente algo que nos deixa assim estupefato, quem sabe nervoso, com medo e com razão, né? E é interessante também notar aqui que existe um relacionamento entre o vento e as ondas, né? Porque o temporal de vento é que empurra as ondas. O vento é que vai determinar como vão as ondas ser formadas. E naquela época também, lembra que não existe ainda barco a motor, o vento vai ser de grande importância na direção do caminho, né? Você vai se guiar pelo vento, você vai aprender a utilizar o vento para dar direção. Então, de certa maneira, vento para mim aqui simbolicamente é direção. Quando existe muito vento em direções assim complexas, cria-se esse temporal que afeta as ondas e aí essas ondas começam a se agir contra nós. De tal forma que eu faço uma ligação poética a esse temporal como essa nossa perda da nossa própria direção em termos espirituais. Quando a gente está tão preso ao mundo físico e ao nosso dia a dia, muitas vezes a gente perde a direção da vida do ponto de vista espiritual e as coisas parecem tão confusas para a gente, que quando vem uma dificuldade, ela parece ser maior
do que ela pode ser realmente. Porque a gente está tão preocupado com o nosso barquinho, esquecendo quem está conosco e para onde nós vamos, que a gente começa a se desesperar. E quando a gente começa a perder a direção e ficar confuso e a navegar para lá e para cá, o nosso barco fica mais suscetível ao mar e aos balanços do dia a dia. E essa água vai entrando e vai ficando mais difícil. E quanto mais difícil fica, mais desesperador fica. E se a gente se deixa levar só pelas ondas do mar e pelo vento da vida, sem pensar na grande viagem que nós estamos fazendo, a coisa vai ficando assim complexa e vira um ciclo vicioso. A gente fica preocupado com a nossa vida física, a vida física então fica mais importante, então a gente fica mais preocupado com as coisas da vida física, e aí então a gente vai ficando cada vez mais com medo, com ansiedade. Quando a gente percebe, a gente está preocupado e começa, quem sabe, a pensar que, olha, tem muita gente nesse barco, mas eu não vou prestar atenção nos outros. Eu vou prestar atenção só em mim. Porque o barco está afundando. Os outros é que se virem. Quando a gente entra nesse meio de pensar, essa maneira de pensar, onde a gente está preocupado pela nossa vida física e pela situação atual, a gente perde contato com o nosso lado espiritual e assim fazendo a gente vira um pouco mais egoísta. A gente vira um pouco mais egocentrado. E a gente começa a voltar e a dar asas para as nossas mais inclinações de outrora. A gente começa a se esquecer de que nós estamos num processo evolutivo espiritual e nós retrogredimos para aquele instinto de preservação física que começa a sobrepujar tudo aquilo que a gente aprendeu. E é perigoso esse momento de tempestade, porque ele é um ciclo vicioso. Ele tem a tendência, se a gente se deixar levar, a nos levar ao desespero. E do desespero e essa angústia, nada de bom vem. Porque no desespero vai ser difícil a gente aprender a navegar o barco, vai ser difícil a gente tomar de novo as rédeas, né, os lemes da nossa vida e dar um direcionamento certo. Então é muito importante que a gente não se deixe abater por esse momento de angústia e de tristeza, porque se a gente canalizar só na angústia e na tristeza, a gente começa a cada vez mais descer numa espiral muito difícil, que leva à depressão, que leva à angústia profunda. E nós sabemos os males que a depressão e a angústia, o medo e a raiva podem nos trazer a todos. Inclusive, né, há uma aura de negatividade muito grande que nós vamos vendo pelo mundo porque as pessoas estão com medo. E vamos ser sinceros, o medo aqui é o medo da perda da vida física. O medo do coronavírus, no final das contas, quando a gente realmente destila tudo, é o medo da perda da vida física. É esse, simplesmente, o medo. A tal ponto que é possível que a gente adote posturas egoístas porque a gente está tão preocupado com isso. Quem sabe a gente começa a comprar todo o estoque de papel higiênico ou de sabão desinfetante líquido. Né? A gente se esquece, naquele medo, de que para que nós nos saiamos bem da tempestade do coronavírus, é necessário que todos fiquem bem. Porque se eu tiver todo o desinfetante do mundo, todo o antimicrobial do mundo sozinho, não vai me adiantar nada, porque eu não consigo viver sozinho. É importante que aqueles que estejam ao meu redor também estejam usando de atitudes sanitárias e higiênicas, que eles também tenham se cuidando, que eles também estejam lavando a mão, que eles também tenham papel higiênico, que eles também tenham desinfetante, que eles também tenham a postura de colaborar não só para com eles, mas para com os próximos também. Porque sozinho a gente não se salva dessa tempestade. É necessário que aqueles que estão no nosso barco também colaborem. E é só com uma mentalidade tranquila que a gente vai conseguir realmente manter o barco tranquilo e ajudarmos uns aos outros dentro do nosso barco a readquirir o controle da nau, do barco. Não é verdade? Então, essa tempestade é muito interessante porque, de certa maneira,
eu acho que existem duas tempestades aqui. Existem a tempestade do mundo de fora, as ondas e os ventos, e existem a tempestade que nós fazemos em nossos corações, a tempestade de dentro. É bem possível que nós tenhamos que acalmar a tempestade interna dos nossos próprios sentimentos antes da gente poder acalmar e ajudar, apaziguar a tormenta do lado de fora. Esse eu acho que é o nosso papel como indivíduos, é acalmar essa tormenta interna para que, assim fazendo, nós possamos ajudar aqueles ao nosso redor a também acalmarem a tormenta deles. E aí fica mais fácil a gente trabalhar em conjunto para passar pelas dificuldades da vida que estão ali e vão estar sempre ali. Sempre vai haver tempestade. Se não for essa tempestade, vai haver uma outra tempestade depois. Então, eu acho que, de certa maneira, Jesus começa a nos mostrar a necessidade de nós mudarmos de perspectiva para achar que a tempestade está do lado de fora. Eu acho que a tempestade está do lado de dentro. E vamos ver o que mais Jesus nos diz a respeito disso? Vamos para o próximo verso? Vamos lá. Verso 38. Eu gosto muito desse verso, desse versículo. Olha só. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E eu me pergunto, meu Deus do céu, como é que Jesus, ou qualquer pessoa, pode estar dormindo na parte de trás, num travesseiro, de um navio, de um barco, durante uma tempestade? Que maluco é esse? Só maluco pode fazer isso, né? Só é maluco quando a gente entende pela visão física. Mas pela visão espiritual, Jesus estava calmo. Não havia tempestade interna nele, não havia o medo interno. Por quê? Porque Jesus estava conectado com a divindade, com Deus, com a sabedoria espiritual. Ele sabia que tudo ia ficar bem. Que mesmo se eles perdessem a vida física naquela tempestade, eles não parariam de ser. Eles não deixariam de ser quem são. É claro, ninguém aqui está sugerindo que nós devamos perder as nossas vidas físicas. Mas é uma lembrança dos ensinamentos de Jesus que nos lembram a realmente internalizar o fato de que a nossa vida é espiritual. Que mesmo que nós venhamos a perder a nossa vida física no meio da tormenta, isso não será o pior. Pior seria a gente entrar em atitudes e hábitos que prejudiquem a nós e aos outros de tal maneira que demore várias encarnações para restaurá-los. Jesus já falou também, lembra? De que adianta ganhar o mundo se a gente vai perder a alma? Do que adianta a gente sobreviver a qualquer custo e fazer um estrago no mundo e naqueles ao nosso redor, se nós vamos ter que depois trabalhar em tudo aquilo de novo? Enquanto nós atentamos só para a vida física, nós perdemos a possibilidade de pensar no espiritual. E é o espiritual que é importante aqui. É mais importante do que o físico. É mais importante que nós não nos comprometamos ético e moralmente do que nós o façamos para sobreviver. E à medida que nós vamos entendendo isso do ponto de vista espiritual, porque no espiritismo a gente já entende que existe mediunidade, a gente já consegue conversar com os espíritos, é difícil a gente negar que existe mundo após mundo, que existe vida após vida. Então a pergunta que vem, será que nós estamos realmente pensando com as nossas mentes físicas ou nós estamos pensando com as nossas mentes espirituais? Será que nós estamos conseguindo realmente mudar de perspectiva? Porque olha que coisa interessante. Eu adoro a perspectiva e a pergunta dos discípulos aqui. Eles são bem humanos, eles são bem nós. Eles falam, mestre, você não se importa que nós vamos morrer? Já meio que joga a culpa, né, para Deus aqui, para Jesus. Ó, gente, eu vou morrer, você não se importa? Que tipo de pessoa é você que não se importa que nós perdamos a vida física? Né? Para você ver como é que os discípulos são como nós, ainda estão tão preocupados com eles mesmos que não conseguiram ainda entender a visão maior das coisas. Eles estão assim, cheios de dificuldades, estão assim, morrendo de medo, e Jesus, calmo e tranquilo. Um exemplo de pensamento físico
materialista de um lado e do outro lado, pensamento espiritual. Certo? E vamos adiante para a gente ver o que acontece, porque Jesus dormindo eu acho que é muito simbólico também. Será que Jesus dormindo, quando a gente olha ao todo, também não é uma simbologia desse conhecimento espiritual estar ainda dormente em nossa alma? Nós entramos no barco da vida e nos esquecemos dos ensinamentos espirituais. O Jesus que nós conhecemos, o Jesus dentro de nós, está dormindo atrás da nossa consciência, assim como ele dorme no barco. Ele está lá dormindo, calmo, esperando ser despertado. E o que acontece? Nesses momentos de dificuldade, nós despertamos Jesus. Jesus acorda dentro de nós. Olha o verso 39 e 40. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, uma calmaria, né? E disse-lhes, e virou então para os discípulos e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu acho o simbolismo de Jesus lindo nesse momento, porque Jesus está dormindo em nossas consciências. Mas quando nós nos lembramos de despertá-lo, de realmente pôr em prática tudo aquilo que nós já entendemos por verdade espiritual, que nós vamos estudando através do Espiritismo, quando a gente consegue despertar o Jesus dentro de nós, quando a gente consegue despertar esses conhecimentos da vida após a morte, da imortalidade do espírito, da reencarnação, da evolução constante, da transição planetária, fica mais fácil a gente aquietar os ventos da dúvida. Fica mais fácil a gente calar o temporal da confusão. Porque aí a gente tem uma direção mais certa, a gente se lembra da nossa essência verdadeira. É Jesus que desperta dentro de nós e fala para as dificuldades do mundo ao redor. Calem-te. Não é tão importante os problemas do mundo físico. É claro, eles são importantes, mas não a ponto de nos desesperarmos. Não a ponto de sacrificarmos a nossa integridade, a nossa ética espiritual para sobrevivermos fisicamente. É mais importante que a gente esteja alinhado com os pensamentos espirituais, porque esses sim nos ajudam a estar dormindo, estar calmos, mesmo em meio a uma tempestade sem igual. E essa é um ensinamento interessante, porque Jesus faz questão de se virar a nós, a todos nós que somos os discípulos no barco com Jesus, e nos perguntarmos sincera, mas duramente, do ponto de vista assim de amor, né? Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês são tão tímidos diante da dificuldade? Ainda não tendes fé? Ou seja, vocês não se lembram de tudo aquilo que já aprenderam? Vocês já aprenderam que a vida sobrevive à morte, que não existe morte? Por que o medo da morte? Por que o desespero ante essa crise toda? E se você perder o corpo físico? Você vai parar de ser? Não. Então, por que essa agitação toda? Por que nós estamos deixando nos agitar com o medo e a angústia e a raiva de um mundo do qual nós não queremos ser parte? Por que nós estamos aceitando e contribuindo para a tempestade externa? É um momento de decisão nós vivemos, no meio desse mar. Nós temos que, por nós mesmos, tomarmos a decisão de acordarmos o Jesus que vive dentro de nós. Ou seja, de acordar os ensinamentos da vida espiritual maior, a qual nós já temos acesso. Porque, para mim, o maior ensinamento que o Cristo nos deu foi a da sobrevivência da vida física. Ele venceu o mundo. Ele fez aquilo que é raríssimo. Ele veio e ressuscitou, ou seja, mostrou que o fim do corpo físico não é o fim da criatura. Então, será que nós estamos nos lembrando disso? Nós estamos conseguindo acordar aquele Jesus dentro de nós, trabalhar na nossa fé, que vem raciocinada pelo Espiritismo, que nos mostra que realmente tudo que Jesus falou
condiz com a verdade, porque nós temos a oportunidade de conversar frequentemente com o mundo espiritual. Não existe espiritismo sem espíritos. Está no nome. Nós, corriqueiramente, entretemos um colóquio com os espíritos. Nós estamos em conúbio, nós estamos em relacionamento com os espíritos de maneira constante, seja através das reuniões mediúnicas, seja através das influências espirituais do dia a dia que nós já entendemos, seja através dos livros psicografados que nós lemos frequentemente. O mundo espiritual não é um mundo separado do nosso, ele está aqui conosco. E nós já sabemos disso. Então vamos acordar Jesus de dentro de nós. Vamos despertar esses conhecimentos para que nós possamos acalmar essa tempestade que se faz do lado de fora. Vamos acalmar a tempestade interna, porque acalmando a tempestade interna, a gente consegue navegar qualquer tormenta externa. Estando bem conosco mesmo, sim, não quer dizer que nós não vamos ter medo. Podemos ter medo, podemos estar angustiados, mas não vamos deixar esse medo e essa angústia, essa raiva sobrepujar a nossa capacidade de sermos exímios navegadores e grandes colaboradores do barco em que nós estamos navegando. Não vamos deixar o nosso medo e a nossa angústia tirar de nós a serenidade e a presença do momento para poder navegar em direção a outra margem, que é o nosso objetivo melhor, a nossa evolução espiritual. Não vamos deixar nos perdermos nesses fake news, nesse movimento de medo e angústia e tristeza e raiva e ódio e tudo que está despontando, porque a verdade é que a tempestade não trouxe nenhuma dificuldade nova. Ela simplesmente magnificou tudo aquilo que já existia dentro de nós. Ninguém está sendo mal ou rude porque não era antes, porque já estava lá dentro. Essa foi só uma oportunidade de teste para ver o que acontecia. Não é momento de julgamento uns com os outros, é momento de despertação, de claridade espiritual para nós podermos entender que o trabalho tem que ser interno. O grande problema do coronavírus não é o mundo lá de fora, mas é como nós vamos nos portar nesse mundo novo. Agora, uma coisa muito boa também, que quando passa a tempestade, que maravilha. Nós temos aquele sentimento de alegria, de conquista. Nós vamos passar por essa tempestade, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ir adiante, mas só se nós conseguirmos entender quem é este homem. Quem é a personalização dos ensinamentos maiores de Deus? Né? Quem são os ensinos? Né? E daí que vem esse lindo versículo onde todos os discípulos, vendo que Jesus os ensinou a domar todas as dificuldades do mundo, olham uns para os outros, ainda sem entender, e perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem são? O que são esses ensinamentos que são tão grandiosos que podem mudar a natureza do mundo? O que são esses conhecimentos e essa atitude de amor que é tão grande que pode mudar aquilo que a gente acha imutável? Que força é essa que consegue mudar o mundo de um minuto para outro de maneira que a gente nem entende ainda? Que coisa linda! Essa força existe. Essa força está conosco. É a força do amor, é a força de Jesus, a personalização dos ensinamentos de Deus. Essa ideia de que nós, como seres espirituais, podemos mudar nós mesmos a nossa realidade de um momento para outro. Nós podemos mudar a nossa realidade pensando mais no espírito do que na carne. Porque mudando o nosso interior, nós conseguimos mudar como nós vamos reagir e ver o mundo exterior. É possível estar no meio da tempestade, mas ainda estar de bem com a vida. É possível estar no meio da dificuldade e ainda estar feliz. É possível estar passando por perrengue no colóquio, né?
e ainda estar grato pela vida. E é possível também até perdermos a vida física e vivermos ainda. É um momento diferente, realmente, que eu acho que acorda a gente para essa ideia de que quando nós pensamos nos ensinamentos de Jesus, a gente consegue transformar a maneira com a qual nós pensamos. E eu tenho para mim que um dos maiores ensinamentos que as palavras de Jesus nos trazem e que nós vemos através do Espiritismo é que quando nós conseguimos mudar a nossa perspectiva, a nossa mente, a nossa atitude em relação ao mundo, o mundo muda. É aquilo que Paulo descreveu como estar no mundo sem ser do mundo. Você entende por que você está aqui, mas você não faz parte mais desse medo, dessa angústia. Você não quer mais isso. Você não apoia mais isso. Você entende, aceita, tolera, mas não está satisfeito. Você já entende que existe uma outra margem, que isso é parte de um processo evolutivo que todos nós temos que enfrentar. E que essas dificuldades, esses percalços do caminho, nada mais são do que oportunidades de trabalho e de aprendizado para que nós possamos chegar à outra margem, a conquistar a outra margem, porque muito já nos foi dado. Agora nós precisamos exercitar esses valores espirituais para chegarmos não só nós, mas também aqueles que estão ao nosso redor do outro lado. E esse barco também nos lembra dessa coletividade da coisa, que nós temos laços e vínculos uns com os outros. Sim, com a humanidade inteira, mas que o nosso campo de ação ele é menor. Que nós devemos trabalhar, amar e honrar aqueles que estão perto de nós, porque começamos pelo pequeno e podemos fazer assim o grande. Não conseguiremos salvar a humanidade, nós sozinhos. Mas se cada um se ajuda uns aos outros, juntos, nós conseguiremos salvar a humanidade. O nosso barco chegará do outro lado e os outros barquinhos também. No meio da tempestade, quando ela está ocorrendo, quando a gente entende o mundo espiritual, a gente vê que é só um momento de exercício dos conhecimentos que nós já entendemos e que é necessário que nós passemos pelas tempestades, porque só a tempestade vai testar o nosso conhecimento, vai dizer para nós, vai nos fazer pôr em prática aquilo que a gente acha que já aprendeu. É só na hora mesmo que a gente vai saber se a gente aprendeu ou não. É só na dificuldade que a gente vai ter a possibilidade de aplicar tudo aquilo que a gente vem pensando e estudando. Esse é o momento. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para a tempestade. Para estarmos nesse momento aqui agora. Tudo que a gente já fez em toda a nossa vida e nas vidas anteriores foram direcionados para o aqui e para o agora. Ninguém é vítima. Todas as dificuldades, por maiores que sejam, estão aí para o seu aprendizado. Você foi preparado para esses momentos difíceis. Lembre-se disso. Deus só dá para a gente obstáculo que a gente consegue conquistar. Senão Deus não seria um Deus bom. Então, a maior dificuldade que esteja se manifestando para você hoje pode ser resolvida. Lembre-se disso. Basta que para isso a gente desperte o Jesus que dorme atrás do nosso barco. Que a gente traga ele para frente. Que a gente desperte, acorde ele, se lembre de tudo aquilo que ele tem nos ensinado através dos tempos e deixe ele entrar em nosso coração. Para que não fique só lá atrás, esquecido, numa almofada, dormindo. Ele está tranquilo, de qualquer maneira. Agora, tragamos essa felicidade, essa tranquilidade para nós também. E acordando Jesus, a gente consegue acalmar o vento da confusão, de para onde nós estamos indo, e, por consequência, vamos conseguir também abrandar as ondas do dia a dia, e vamos poder, então, estar em paz, navegando tranquilamente direto a nosso destino final, a outra margem. Que coisa boa! Que ensinamentos são esses, gente? Que ensinamentos são esses que nos transformam de tal maneira de que a gente consegue ver a vida de maneira completamente diferente, que muitas vezes nos fazem chamarmos de malucos. Parece que nós somos malucos, porque nós estamos nos comportando de maneira diferente. Como é que pode ser tão lindo e tão poderoso a coisa, de tal forma que acalma o nosso coração e a gente se pega
estando bem e feliz com a nossa família no meio do coronavírus. Não quer dizer que a gente não esteja preocupado, não quer dizer que a gente não vai tomar precaução, que a gente não queira bem, que a gente tenha momentos de oscilação. Mas é possível, a gente pode se dar o direito de estar feliz nesses momentos de dificuldade. A gente pode voltar para o que importa, acordar Jesus dentro de nós e perceber que talvez todas aquelas horas que a gente trabalhava antes não são tão importantes. Para quê? Se a gente não está passando tempo com quem a gente gosta, não está trabalhando no nosso barquinho, se a gente está perdendo a oportunidade de reflexão, será que a tempestade vai se alongar mais ainda? Vamos acalmar a tempestade. Vamos seguir esse exemplo de Jesus que nos lembra, através dos tempos, que é possível que a gente acalme a ventania e as ondas que existem dentro do nosso coração. Porque assim fazendo, a gente ajuda aqueles que estão ao nosso lado e faz assim um mundo melhor. Porque ninguém navega sozinho. Mas é importante que, primeiro, a gente tome conta da tempestade interna e confie que o mundo, dessa forma, vai tomar conta da tormenta externa. Eu acho esses 6 versos de Jesus muito bonitos e eu acho que vem realmente a falar o nosso coração quando a gente consegue botar a luz do Espiritismo por cima disso, que já nos explica de maneira mais clara, eu acho, as palavras de Jesus, nosso irmão mais velho, que vem nos falando através dos tempos. Então eu espero que todos nós possamos, com calma, tranquilidade e reflexão, possamos trabalhar em acalmar a nossa tempestade interior. E assim, quem sabe, a gente chega logo da outra margem, que é o que todo mundo quer, não é verdade? Então fica aí algumas contemplações para o nosso pensamento, para a gente se lembrar que o coronavírus é uma tempestade, mas que não será a última tempestade em nossas vidas e que existem várias outras coisas que nós podemos ainda enfrentar, mas que nós já temos as ferramentas necessárias. Nós já temos o conhecimento necessário para fazer as dores da vida menos fortes e as alegrias ainda maiores. Né? Faz sentido, gente? Tudo Faz bem? sim. Obrigada, viu, Daniel? Temos, acho que alguns minutinhos, são quase 7 horas. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. A gente tem, acho que uns minutinhos, né, Fátima? Podemos estender para pergunta, se alguém quiser? Ou se alguém quiser fazer algum comentário. Eu, particularmente, Daniel, queria te agradecer muito, porque é tão fácil da gente ficar submerso nesse mar de negatividade que está em volta da gente, através da mídia, através das pessoas que tem muito a se queixar porque estão passando por dificuldades mesmo, e da gente esquecer que a gente é um espírito imortal, que essa é uma oportunidade de crescimento e que com fé realmente tudo vai ficar bem, né? Então da gente ter essa lembrança e lembrar de ter gratidão porque temos saúde, né? Muitos têm emprego, outros não têm, mas todos estão se ajudando nesse momento, e a calmaria vai vir depois dessa tempestade, de uma maneira ou de outra, as coisas vão melhorar. Então, obrigada por essas palavras, obrigada por dar um puxãozinho de orelha na gente, que a gente pode, acho que, organizar os nossos pensamentos de uma maneira que a gente tenha paz no nosso coração e que a gente possa transbordar, eu acho que não só a fé e a confiança, mas a paciência que a gente vai precisar, porque esse processo será longo, né? É o processo da gente aprender a lidar com o diferente, de estar longe das pessoas, de não ter as atividades que a gente gosta e está habituado. Então é um processo de paciência, como você disse, com muitos altos e baixos, mas que eu acho que se a gente conseguir se lembrar de que a gente tem muito a agradecer, que vai ficar tudo bem, a gente vai passar por essa, um ajudando o outro. Jesus faz isso com a gente, né? Uhum, Porque no meio da tempestade, a gente não pode voltar para trás. A uhum, gente não pode voltar para o porto onde a gente saiu. Né? E eu sei uhum. que muitas pessoas, durante a tempestade, estão falando: quando o coronavírus acabar, eu vou poder fazer isso de novo. Certo. Mas acho que o momento é, gente, a gente não pode perder a oportunidade de repensar o que a gente vai fazer diferente. Uhum. Né? Porque se a gente fizer a mesma coisa de novo, depois da tempestade, a gente voltou da onde a gente saiu. Então a gente está ainda longe da outra margem. Essa é um momento assim eu acho que de momento espiritual, um quebra-molas espiritual da nossa vida, né? Para a gente diminuir a velocidade, pensar um pouco, assim, olha, o que eu vou fazer? Como é que o mundo vai ser diferente? E a gente conversou em outra ocasião com outro grupo sobre o fato de também, eu acho que a gente está numa fase biológica do coronavírus, né?
mas logo nós vamos passar para a parte emocional. Acho que já estamos lá, o medo, a angústia. Vamos passar depois para uma fase, eu acho que ainda econômica. Vamos ter ainda grande sofrimento econômico, né? Para as pessoas com trabalho, emprego. A gente vai ter que pensar, como é que a gente vai reinventar esse mundo novo? Né? Será que o nosso barquinho tem condições de ajudar outros barquinhos? Uhum. Como é que a gente ajuda uns aos outros? Porque tem muito barco avariado na tempestade. Né? Então vamos ter que pensar sobre isso. Daniel, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você vê a casa espírita no meio dessa tempestade, né? Como é que a casa espírita pode auxiliar para esses barquinhos fazerem essa cruzada, essa mudança de águas, né? Chegar na outra margem. Olha que coisa interessante. Eu acho que a casa espírita é um dos barcos. Acho que nós temos vários barcos, na verdade. E eu acho que nesse momento, muitas vezes, nossos navegantes estão esquecendo disso. Então, eu acho que a Casa Espírita está fazendo um bom trabalho, tentando se aproximar dos seus membros, assim, olha só, programação virtual, né? Porque a Casa Espírita não é uma casa, eu não gosto nem desse termo. Né? É por isso que muitas vezes eu prefiro o termo sociedade espírita do que centro espírita, porque o centro, a Casa Espírita, dá a impressão de que é um agrupamento físico, que é um local, que é tangível, que dá para a gente segurar. Eu entendo isso, que a gente quer isso, né? Que o mundo material é assim. Mas a casa espírita é isso aqui, são as pessoas. Você tira o prédio, a casa continua. O prédio cai, a casa não morre, não é verdade? Então eu acho que a casa espírita está fazendo o seu papel de lembrar as pessoas, olha, existem outras maneiras de fazer a mesma atividade. Pode ser diferente. Realmente é mais legal quando nós estamos ao vivo em a cores, não é verdade? Porque é muito mais gostoso assim. Mas a gente está aprendendo a fazer coisas de maneira diferente. Nós estamos aprendendo a lidar com outras coisas. Quem sabe não tem um resquício positivo disso para frente. Não é verdade? Vai ter, tenho certeza. Então eu acho que esse é uma das coisas que a gente tira dessa contemplação maior. Eu também penso do outro lado. Eu acho que a gente está se esquecendo da casa espírita. E eu estou vendo muitas casas espíritas porque as pessoas não estão fisicamente indo lá tendo problemas financeiros. Que pena. Porque a gente não deu ainda atenção ao valor da sociedade espírita. Se tem casa espírita com dificuldade financeira, é porque a gente só está dando dinheiro, só está ajudando quando a gente está lá. Então está longe do nosso coração ainda. Né? É uma lembrança puramente assim ainda habitual. Olha, gente, não é reclamação não, viu? Mas perguntaram, eu estou dando minha perspectiva, viu? Mas assim, nesse momento, a gente deveria, quem sabe individualmente, também fazer o oposto. O que a casa espírita precisa de mim? Como é que eu posso ajudar a casa espírita? Como é que eu posso ajudar os outros no meu barquinho também? Né? Porque, de repente, existem pessoas também que precisam de ajuda nesse momento, que a casa espírita também poderia ajudá-los e nós ajudarmos a casa espírita. Então, eu acho que nesse momento de tragédia, você vê que as pessoas, por exemplo, geralmente doam muitas coisas para resolver aqueles problemas. Né? Tem pessoa doando para a pesquisa do coronavírus, que maravilha. Tem pessoas doando para aqueles que não têm emprego, que maravilha. Né? E nós? Cadê a nossa doação para o centro espírita? Que nos ajuda emocionalmente nesse momento também. E eu faço essa pergunta para mim, viu? Eu faço essa pergunta geralmente. Eu me pergunto assim, qual é o valor do centro espírita na minha vida? Não é o agrupamento físico, mas é a oportunidade de ter conversas como essa. Né? É a oportunidade de ter aquele alento emocional, aquele canal de extravasão, né? E de recepção. Ai, gente, é tão importante na minha vida isso. Né? Interessante que você falou isso, porque essa semana a gente teve esse movimento, né? Algumas pessoas entraram em contato perguntando como é que podiam ajudar, né? E é tão bonito porque a gente vai pedir ajuda, né? Já está planejado para a gente pedir ajuda. Mas as pessoas começaram a procurar a gente perguntando o que elas podiam fazer para ajudar a manutenção da casa, né? E a gente falou assim, olha, por enquanto vocês esperam, né? Porque nós estamos nos organizando para ver como nossa vida financeira vai ficar, para a gente poder ver o que a gente vai precisar, mas nós vamos precisar de vocês. E outras pessoas estão indo à casa espírita e colocando debaixo da porta um cheque, né? Sem a gente saber. E isso toca muita gente. Que lindo, né? Não pelo valor, porque pode ser $1 só, mas pelo ato. Né? Porque não pertence a um, não pertence a dois, não é de ninguém, mas é de todos nós, sabe? Isso. É lindo isso, não é verdade? É. Porque
Gente, se sobrasse dinheiro na casa espírita, a gente ia achar dinheiro para fazer coisas. Não adianta. Nunca vai sobrar dinheiro na casa espírita. Porque se tiver demais, a gente não consegue ficar parado. A gente vai achar uma obra de caridade, a gente vai achar um trabalho novo, né? Então, é uma coisa linda, porque quanto mais as pessoas participam, mais elas participam, eu acho, né? Então, é muito bonito a gente se lembrar disso, que a gente tem esses vínculos que não são físicos, mas que, de alguma maneira, falam a nossa alma, e a gente entende que esse agrupamento de alminhas, esse barquinho de casa espírita, é uma coisa bonita. Porque, vamos ser sinceros aqui, cá entre nós, que não tem ninguém ouvindo, com que outros malucos a gente consegue falar de vida após a morte, espiritualidade? Porque o mundo tá tão físico, tá tão focado no material, que se você falar, olha só, os bons espíritos estão nos dizendo para nos acalmarmos, o pessoal vai querer te internar, né? Então, esse grupinho de almas aqui que a gente viaja é uma coisa abençoada, gente, porque quem vai te entender assim? É difícil, viu? Isso. E é bom ser entendido, né? É bom ser Graças a Deus, entendido. né? E É ser bom ser entendido. sentido, né? A gente começou, quando o estudo começou, a gente começou a pensar assim, o que a gente faz, né? E começamos com culto no lar todos os dias, com as reuniões, nós aumentamos os números das reuniões à noite, continuamos com toda a nossa programação, né? E tá dando tão certo, as pessoas Uhum. tá dando tão certo. E aí, quando eu vou na casa espírita, que a gente tem que ir eventualmente para ver como é que são as coisas, molhar as plantas, enfim, né? Quando eu vou, eu entro, eu olho para as paredes, eu tenho tanta certeza de que está vivo, né? De que existe, mas não naquelas paredes só. É onde cada um de nós está. E a primeira vez que eu fui, né, eu fiquei muito triste. Aí eu fiz uma prece e penso na minha cabeça, não é aqui, é em toda parte. Uhum. Não está aqui, está em todo lugar. A parte. Então, abre a porta e vai. E isso me deu tanta força, me deu tanta paz. E a gente abre a porta e vai. E volta para casa e lida com o marido, com os filhos, lida com o trabalho, lida com o patrão, lida com outro que está mais frágil que a gente, ou lida com outro que está mais forte com a gente. E a gente vai. E a gente vai continuar indo. Né? Quem chamou a gente para navegar? É o Jesus, né? Jesus. É É verdade. Jesus que falou, vamos? Se Jesus falou, vamos, alguém sabe navegar melhor que Jesus? Não. A gente não pode esquecer disso. É lindo isso, gente. É muito bonito isso. É. Essa beleza assim que a gente está vivendo, esses momentos, é uma coisa assim, né? É impressionante. E olha, eu me pergunto, voltando à sua pergunta anterior, se esse também não é um momento bom, como espíritas, individualmente, não só a casa, da gente repensar nosso approach ao espiritismo. Porque muitas vezes a gente cai no hábito de, olha, é quarta-feira, quinta-feira, domingo, eu vou ao centro. Naquele momento a gente presta atenção às coisas. Mas agora, nós, em casa, nós começamos a fazer isso em casa. Uhum. Nesse momento, os nossos pensamentos, assim, nós estamos na nossa casa, nós estamos assim trazendo fluidos bons para a nossa casa, nós estamos aprendendo a reflexionar e a refletir, né? E eu acho que de repente, quem sabe a gente começa a estudar um pouquinho mais, porque a gente vê que não é ir a um lugar para aprender, é aprender onde você estiver, ir àquele lugar para conversar sobre o que a gente aprendeu e aprender mais. Né? Então, eu acho que a gente vai poder melhorar a qualidade dos nossos estudos, porque a gente vai aprender a estudar por nós mesmos, na nossa casa, criar esse hábito salutar. O meu desejo é que, quando isso tudo se acalme, a gente volte para o centro espírita novamente, a gente sinta assim, aquela falta no nosso coração. Ai, sentir falta de fazer aqueles estudos em casa de noite, né? E comece a estudar um pouquinho mais, assim, seria bom, né? Seria bom. A gente vai continuar híbrido, sabe? A gente decidiu que vai continuar híbrido e que algumas atividades vão ser feitas remotamente, outras vão ser feitas presencialmente, para a gente poder aproveitar o número de pessoas que já está vinculado à casa, que não necessariamente está no mesmo ambiente físico com a gente, ou nem pode estar, né? E Papai do Céu abre as portas quando a gente está pronto para andar, não é? É, exato, né? Estão todas abertas. O negócio é caminhar agora. A gente quer te agradecer demais, Daniel. Você é uma pessoa muito querida. Você não sabe o tanto que você é querido aqui. Ah, e querida, é muito sempre uma obrigado. alegria te ver. Eu fico muito contente de estar com vocês e que maravilha a gente ter, ó, nosso irmão mais velho lembrando a gente dessas coisas bonitas que a gente vai se esquecendo com o tempo, né? Verdade. Nossa, gente, eu sempre falei, né? Eu falo de vez em quando, tem duas alegrias que o Espiritismo me deu. Primeiro é o conteúdo. Assim, me mostrou como a gente pode ver o mundo de maneira diferente.
E o segundo são as pessoas que a gente vai conhecendo ao redor do caminho, que a gente nunca conheceria se não fosse pelo Espiritismo. Verdade. Né? Então eu agradeço a Deus por todos vocês e todas as pessoas que entram no nosso caminho, porque a gente vai, os barquinhos vão se achando na noite. De alguma maneira, eles vão navegando na mesma direção e eles vão se achando. Que lindo isso. Que coisa bela. E de mãos dadas, não importa onde. É isso aí. É. Então a gente pede aí para a Karen fazer a nossa oração. Você faz, Karen, para nós, para a gente finalizar, por favor? Faço sim. E nessa linha de pensamento, quero incluir nas orações o Daniel e a Fátima, hoje é aniversário da Fátima, para quem não sabe, que é uma pessoa tão importante, eu acho, que não só no FEALMA, mas na vida de cada um de nós. Eu falo por mim, Fátima, eu acho que as minhas palavras representam, acho que o que muitos de nós pensam, espero, né, que assim seja. Você é uma inspiração, você traz tanta sabedoria, suas palavras com intuição da espiritualidade tocam nossos corações. Tem ajudado a tantos durante essa quarentena, todos os dias, com toda a sua determinação, a sua dedicação e o seu amor ao trabalho dentro da espiritualidade. Você é um presente em nossas vidas e nós somos eternamente gratos por toda a sua dedicação ao FEALMA e a grande amizade que todos nós sentimos por você. E você, Daniel, com as mesmas palavras, não é seu aniversário, mas a sua dedicação ao movimento espírita aqui nos Estados Unidos, o amor que você traz, toda a sua, né, o seu empenho, os seus estudos e o que você traz a tantos, você toca profundamente o coração de muitos. Então, nós somos abençoados em termos irmãos como vocês em nossas vidas. Então, eu queria nessa prece final incluir vocês e as famílias de vocês, para que vocês possam continuar sendo intuídos, inspirados e abençoados pelo Pai Maior, para continuar iluminando a caminhada não só de vocês, como de todos nós. Eu convido a todos para fecharem os olhos e sermos gratos neste momento, depois desse estudo, que deixou a mim e acho que a tantos tão inspirados, para que possamos neste momento de dificuldade acreditarmos no nosso Pai Maior, nos ensinamentos que nos são dados e que a nossa fé possa ser forte, nos guiando nesses momentos tão turbulentos, não nos esquecendo que nunca estamos sós. Nossos mentores, nosso Pai Maior estão sempre conosco, nos abençoando, nos auxiliando, nos intuindo, que possamos trazer os ensinamentos dessa linda doutrina aos nossos lares, ao ambiente onde convivemos, podendo espalhar não só dentro de casa, mas ao nosso redor, a fé que hoje aqui ouvimos, acreditando que essa tempestade trará muitas colheitas no futuro e que possamos, como dito pelo nosso amigo Daniel, usar deste momento para reflexões de crescimento espiritual, para que possamos alterar nossos caminhos e moldá-los de acordo com as nossas crenças dentro da espiritualidade, de acordo com os nossos valores de espírito imortal, podendo usar desse momento como uma grande oportunidade de crescimento e de aprendizado, para que possamos seguir adiante nessa mudança planetária, podendo agregar em nossa caminhada e na caminhada dos que nos rodeiam. Obrigada, Pai querido, por termos em nossos caminhos tantos amigos, tantos irmãos de caminhada, nos auxiliando e estando juntos neste momento e sempre. Que possamos terminar este domingo sentindo as bênçãos do Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, Pai amado, tendo uma noite de paz, de tranquilidade e uma semana maravilhosa de gratidão,
de reflexões e de momentos de transformação em nossas vidas, nos sentindo gratos e abençoados pelo momento que tivemos hoje. Que assim seja.